Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso Podcast Conversa. Pois é, e aqui estamos hoje para falar de uma temática que é sobre as redes sociais e que o tema foi-vos apresentado nas redes sociais. Pois é, estamos então aqui para falar do documentário da Netflix, da Social Dilemma, ou o Dilema das Redes Sociais, em que cerca de, aquilo oscila entre os 70% e 80% de vocês, disseram que não viram esse mesmo documentário. Eu não sei o que vocês estão à espera para ver esse mesmo documentário, porque é simplesmente fantástico e vai mudar muito a vossa forma de ver a vida e a forma como nós interagimos com as redes sociais e com os nossos equipamentos eletrónicos. Antes disso, quero agradecer a todos o grande apoio que vocês deram no último episódio, em que no YouTube chegámos às 5.000 plays no episódio e às 3.000 nas restantes aplicações. Portanto, Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Radio Public, Google Podcasts, enfim, todo o sítio por onde vocês ouvem ou veem este mesmo episódio, ou este podcast. E, portanto, agradeço imenso. Subscrevam o vosso canal aqui no YouTube, deixem o like, ativem as notificações para receberem sempre o vídeo. No caso do Spotify, é seguir, é partilhar nas redes sociais. No caso da Apple Podcasts, vocês podem, se quiserem, dar 5 estrelas a este podcast. Agradecer-vos bastante, vocês são um público, de facto, 5 estrelas. E deixei espaço para algumas questões. Houve 2 questões por parte do Cordas de Violino e outro da Sandra. A da Sandra vou responder ao longo deste episódio, porque é uma pergunta que é como é que funciona mais ou menos o algoritmo, e a Cordas dos Violinos pergunta, que é Cordas dos Violinos, algo assim de género, pergunta-nos porque é que as redes sociais são tão viciantes. E a resposta aqui é muito simples, é que as redes sociais, apesar de serem mundo digital, ser um mundo vazio, não é? Porque neste momento estão aqui tweets, estão aqui alguma coisa a passar à minha frente, é chamada cloud, não é? Os fecheiros estão todos na cloud e a gente não sabe muito bem onde é que é cloud, não é? É nuvem. E onde é que está essa nuvem, por assim dizer, não é? E é o facto, apesar de tudo isto, apesar de ser quase um mundo metafísico e não o vermos, é humano. E portanto, nós vivemos disto. Nós vivemos das redes sociais para as redes sociais. E é isso que muda o nosso dia-a-dia. Nós diariamente estamos sempre a ver o que é que nós andamos a publicar uns aos outros. Quem é que está de férias? Quando é que o bebê nasce? O que é que estamos a comer? O que é que não estamos a comer? Que série é que estamos a ver? Que jogo é que estamos a jogar? Estamos a torcer para algum clube naquele momento? Estamos a ver um jogo de futebol? Estamos a ver a volta à França que acaba hoje e que eu também ando doido nessas últimas 3 semanas a ver aquilo e gravar tudo no podcast Camisola Amarela. Portanto, é tudo isto. Nós partilhamos os nossos momentos nas redes sociais. E as redes sociais moldam o nosso dia-a-dia. Eu cheguei às redes sociais apenas em 2011, no Facebook. E eu no Facebook não iniciei com uma foto de perfil minha. Comecei com um boneco qualquer que na altura eu gostava. Já não me recordo qual, mas havia. Portanto, estava no 11º ano. Portanto, era muito aquela ideia de privacidade das redes sociais, os perigos das redes sociais e tudo mais. E eu segui na altura muito a ideia do José Miguel Tavares, que dizia: eu não quero ir para o Facebook ver em que está bom ou mau, ou que seja, que estão os meus antigos colegas, as minhas antigas amizades. E é um pouco isso, sabem? Quando comecei a entrar no Facebook, começou-me a aparecer tudo, porque lá está. O que é que acontece quando nós entramos no Facebook? Colocamos nossa não é morada, mas local de nascimento, onde é que vivemos, onde é que nós andamos a estudar, escolas todas, e portanto aquilo vai cruzando informação do estilo: ok, ele tem 25 anos, há X anos atrás ele estaria nesta escola, quem é que mais há X anos estaria também nesta escola? Então se calhar ele vai conhecer este, e começa-nos ali a colocar, e nós dizemos: olha, este sim, e portanto nós estamos a alimentar o algoritmo. O algoritmo é nada mais nada menos do que um processamento de informação nossa, que é armazenado nesta cloud, não é? E eu acho engraçado isto, porque é surreal. Estamos mesmo num mundo tanto estranho e metafísico nisto. E, portanto, vamos dando informação nossa. E, por exemplo, se vocês estiverem no Spotify e vocês colocarem uma música, às vezes é estranhamente assustador como essa mesma música vai desencadear toda outra listagem de músicas que nós também gostamos, e o algoritmo começa a perceber-nos aquilo que acontece quando nós passamos música à frente, estilo: ok, esta música a partir de não voltará mais, esta fiz repeat, então é provável que ele continue a gostar desta música, portanto
quem é que é o autor? É este, ok, então vamos pôr o mesmo autor, o mesmo cantor, mais vezes seguidas nas playlists do A Descobrir, que acontece todas as segundas-feiras no Spotify, por exemplo. Portanto, são este tipo de coisas, isto é o algoritmo, não é? O algoritmo é aquele grilo da consciência que nos sussurra ao ouvido. E eu já tinha feito um episódio, já há bastante tempo, foi quando foi o Cambridge Analytica, vou deixar aqui no YouTube para quem quiser clicar e ver o que é que eu disse na altura, mas eu na altura disse que o Facebook não é apenas gatinhos. Não é? E portanto é tudo isto. E na altura o Facebook eram fotos, era ver quem estava no relacionamento e já deixava de estar, era os jogos Farmville, não é? Portanto Farmville que explodiu ali em 2009, 2010, toda a gente era agricultor, enfim, foi assim uma coisa por demais, foi um boom estupendo, sim, fantástico de perceber como é que isso foi possível. E, portanto, todas estas coisas começam assim, do dia para a noite. E, portanto, nós vemos realidades e deixa que eu vos partilhe aqui uma coisa. Estava há pouco a falar-vos de que nós andamos para ver quem é que anda a fazer o quê e tudo mais. Tive um amigo meu cuja namorada acabou com ele, estavam de férias no sul de França, e uma amiga dela, o namorado tinha levado às Maldivas, cá assim de género. E acabou com ele porque ela queria ir também às Maldivas e não havia dinheiro para tal. E portanto que ela tinha que arranjar alguém que tivesse posses para ir para as Maldivas e fazer tudo isso. Enfim, o meu amigo pagou tudo do bolso dela. Bom, no final da história, aquilo que podemos dizer de bom para o meu amigo é que ele livrou-se de uma gold digger. Enfim, elas andam aí. E portanto, isto nós temos a ter noção é que as redes sociais contribuem também para uma depressão daquilo que acontece. Porque lá está, é isto mesmo que é. Eu estou no Alentejo, mas os meus amigos da faculdade estão em Espanha, estão em Itália, estão na França, estão na Hungria, estão na República Checa, estão por todo lado. E eu estou no Alentejo, por exemplo, ou no Algarve ou no Norte. E isto vai mexendo com a cabeça das pessoas. E nós estamos cada vez mais frágeis nisso. A nossa psique está cada vez mais frágil. Mas mais do que isso, é também uma coisa que nós vemos muito nas redes sociais, que é expectativa. Nós publicamos uma foto e estamos à espera, isto vai bombar. Vou pôr aqui as hashtags, não sei o que dizer, a foto está fixe, está bem tirada, filtro aqui, filtro ali, portanto, está fecholas. E depois temos uma desilusão em que aquilo não funciona, em que aquilo não está a bater como nós estávamos à espera que batesse. E isso aí vai ser mau para a autoestima, vai ser mau para tudo um par de botas. Não é? E nós vemos isso nessa mesmo documentário, agora começar aqui a introduzir coisas do documentário, é que nós vemos a rapariga que publica uma foto dela normal, não recebe likes. Mete uma foto carregadíssima de filtros e com efeitos e o nariz assim, e a orelha assado e depois os olhos de outra forma e começa a receber likes. Começa a receber likes até que entra um comentário, né, que diz onde é que foste buscar essas orelhas, assim, portanto, isto porque ela tinha o penteado de forma que as orelhas se notavam, não é? Portanto, tinha cabelo para a frente, cabelo para trás, mas as orelhas estavam assim subtis, não estavam tapadas com o cabelo. E a rapariga fica triste com isso. E portanto, esta coisa toda. Há outra temática que eles nos colocam, que é a questão do telemóvel à mesa. Portanto, estamos ali num cenário de um jantar de família, vou chamar assim. É um jantar de família. Durante a tarde, a mãe percebe que tem um instrumento que dá para bloquear durante quantas horas aquele Tupperware. Aquilo que ela vai fazer é põe os telefones todos para dentro e bloqueia aquilo por 1 hora, se não me engano. Que é o tempo que seria a refeição. Começam a falar, surge um tema, depois o outro já não gosta do tema do outro e não sei o que mais. Começam a entrar as mensagens nos telefones e tu começas aquela ansiedade de mas posso ver quem é que é. Às vezes é um pouco isso. Às vezes estamos a jantar, estamos com um grupo de amigos ou estamos a ver outra coisa qualquer. Eu sou sério, eu estava a ver o documentário e estava a trocar mensagens e muitas delas sobre o próprio documentário e enfim. Ou seja, apesar de eu estar ali a fazer uma coisa, estou a fazer outra paralelamente. E, portanto, estamos ali a viver 2, 3, 4, 5, 6, as que forem, realidades ao mesmo tempo. Né? A realidade é que estamos a falar com um amigo ou com uma amiga sobre o que é que foi o jantar e sobre experiências que nós já tivemos gastronómicas, experiências de viagens, porque há alguém que quer ir viajar, mas está com medo e pergunta se aquele lugar nós achamos que é bom, se é mau, se já tivemos, se não tivemos. Enfim, e, portanto, está todo este mundo montado desta forma. Isto permite-nos assim.
permitem-me estar a falar aqui com vocês, e vocês se calhar estão em Viana do Castelo, mas se calhar um amigo teu que está a ver isto está no Algarve, outro está nas comunidades de imigração portuguesa. Enfim, há tanto sítio, há tanta coisa para explorar neste sentido. E a rapariga mais nova, a mesma das tais orelhas, decide pegar no martelo e parte aquele Tupperware. E agarra no mesmo telefone e vai para o quarto. E toda a família segue basicamente o mesmo exemplo, inclusive os pais. E os pais estão juntos, mas cada um está no seu mundo. A mãe está a ver uma coisa, aquilo é uma família com um padrasto, portanto, o padrasto está a ver outra coisa. Enfim, estamos neste mundo. Temos ali os irmãos que um é todo pró tecnologias, a outra gosta mais de manter a sua realidade, por assim dizer. Portanto, é mais cética neste mundo das redes sociais. E, portanto, é isto que nós temos. Temos a irmã, que é mais velha, se não me engano, que procura manter ali um estado de espírito, e ela depois faz o comentário que é, ela está sozinha e ela diz, grande jantar de família. E é um pouco isso, né? Às vezes nós estamos na mesa e estamos sozinhos. Isto é um pouco triste quando isto acontece. Perdemos a capacidade de diálogo uns com os outros. Hoje em dia fervemos em pouca água. Hoje em dia não temos paciência para ninguém. E é um pouco isto, sabem? É que nós hoje em dia estamos numa sociedade tão descartável em que, com um simples toque de dedo, fazemos aquilo que nós quisermos. Hoje estamos com uma pessoa, se nos fartamos dessa pessoa, mandamos a pessoa à fava, fazemos o download de uma aplicação de encontro e amanhã estamos com 5 e 6 pessoas ao mesmo tempo, se quisermos, no mesmo dia. Enfim, quer dizer, o ser humano evolui para isto. E, portanto, esta era a parte que eu queria falar de como as redes sociais influenciam o nosso dia-a-dia. Agora entrar na parte mais pessimista do documentário, que nos traz como é que nós somos bombardeados e como é que, voltando aqui à pergunta do cordas de violino, como é que nós somos tão viciados nisto. E é um pouco isto que é, cada vez mais existem estudos no mercado, cada vez sabemos mais aqueles que são consultores de marketing, que eles são marketeers e tudo mais, sabem sempre aquilo que hão de postar à nossa frente, sabem aquilo que nos vai fazer carregar. E nós temos o exemplo em que ele faz o desafio de ficar uma semana sem o telefone para que a mãe lhe compre um ecrã novo, partiu-se com o tal martelo da rapariga, da irmã mais nova, e portanto ele aceita, mas aquilo só dura 2 dias, se não me engano, acho que não dura mais do que isso, ou um dia e algumas horas, porque ele foi ao frigorífico e entrou um pop-up daquilo que tinha sido a sua ex-namorada, que estava agora com uma nova pessoa. E o que ele vai fazer é papar tudo aquilo que há nas redes sociais sobre essa mesma ex e ver como é que ela está e vasculhar a vida dela, etc, etc. E, portanto, isto tudo, depois, vamos começar a ver que o rapaz vai começar a ter interesse em questões políticas. E aqui, vamos entrar mesmo no ponto. Em que ele começa a ver episódios, vídeos curtos, influencers, que, enfim, falam de propaganda, falam de movimentos, falam do aquecimento global, falam dos antifá. Esta parte do coronavírus também entrou no próprio documentário, portanto era a questão de como as fake news sobre este mesmo vírus está, portanto usar máscara, não usar máscara, que este vírus, se nós comermos comida chinesa, vamos apanhar o vírus, etc, etc, portanto tudo isto. Portanto, se calhar se o documentário fosse produzido um pouco mais tarde, se calhar entraríamos nesta temática também do Black Lives Matter, por exemplo, também seria uma temática interessante a ver, porque lá está, é uma temática política, uma temática social que mexe com muitas pessoas, e este podcast inclusive fez episódios sobre tal. E é isto que nos interessa de ver também, que é, o rapaz começa ali a assimilar tanto, começam a ser pessoas, e nós começamos a ver os filtros, e começamos a ver que ele está a consumir pessoas cada vez mais radicais naquilo que são as suas posições. E isto faz, de facto, aquilo que nós temos hoje em dia nas redes sociais. Reparem que eu neste podcast já fui chamado de número 2 do Chega, como também já fui chamado de bloquista. E é o mesmo discurso, no mesmo episódio, existem estas duas reações. Isto porquê? Porque a nossa sociedade está bipolarizada. Ou é um extremo, ou é o outro. E isto nada há mais
que pensar de como é que as coisas estão a ser alteradas no nosso dia-a-dia. E, portanto, o nosso dia-a-dia está diferente. Está totalmente alterado. Já não sabemos muito bem o que é que devemos fazer. E, portanto, estamos cada vez mais bipolarizados. Porque temos extremos. Porque depois não, isto uma pessoa à esquerda à série é tudo disto. Não, uma pessoa à direita, como deve ser conservadora, é tudo isto. E, portanto, o meio esvazia-se. Aquilo que eu já vos tinha falado, que é os moderados, vão-se esvaziando os moderados, vão ficar perdidos no meio destes dois blocos, não é? E ele é um porrado de um lado e é um porrado do outro. E aquelas pessoas são moderadas, estão no ponto, estão no centro, e portanto estão abertas a novas ideias, estão abertas a ouvir o que é que tudo está. E no final do dia, nada, não é? Eu já participei em muitas manifestações, enfim, se calhar vou contar-vos aqui uma delas, que foi obviamente o artigo 13, foi este podcast na altura que agendou as manifestações contra o artigo 13, e isso fez também com que eu tivesse um debate com a Sofia Colares Alves, representante da Comissão Europeia em Portugal, um debate esse que aconteceu na Moita e que os professores disseram: Cláudia, você claramente ganhou o debate. E para terem noção, vejam bem o caricato que esta história é, que a Sofia Colares Alves é representante da Comissão Europeia em Portugal, portanto, é paga pela Comissão Europeia. Isto foi algo em janeiro, fevereiro, quase assim de género, de 2019. E quando eu terminei a intervenção, eu fui o último a fazer a intervenção, portanto, a despedir e a agradecer o facto de as pessoas terem estado ali a ouvir-nos, eu disse: bom, não sou eu que ganho dinheiro com a União Europeia, mas já agora, aqueles que puderem, em maio, votar, votem nas eleições europeias. Portanto, isto tem a ver com convicções. Estamos nas coisas porque realmente queremos, ou estamos ali porque, enfim, dá jeito o dinheiro. Eu não ganho nada com a Comissão Europeia ou o que quer que seja, mas eu realmente adoro a União Europeia. Portanto, para mim o projeto europeu é um projeto muito válido, é um projeto que eu gosto imenso. E ainda estão aqui o artigo 13. O artigo 13 permitiu-me conhecer muita coisa, permitiu-me percorrer quase todas as escolas de Lisboa, escolas secundárias de Lisboa, contactar com os estudantes, ver perspectivas, ver tudo isso. E nessa mesma manifestação que eu marquei na altura, foi uma manifestação que foi um tanto curiosa, porque tinha que ser naquele dia, porque não dava para mais de outra forma, em que era um dia que começou a chover, quando acabou a manifestação. Foi o dia que jogava o Benfica o tudo ou nada na Europa, na fase de grupos da Liga dos Campeões, e, portanto, apesar disso, conseguimos ter ali 100 pessoas. Apesar dos mídias na altura terem dito apenas 20 pessoas. Mas isto em fotografias e, portanto, contando as cabeças que lá estão, chegamos às 80 pessoas, 100 pessoas, enfim, apenas contar. E houve lá uma pessoa que fiquei depois a conversar e tornámos-nos amigos no Facebook enfim, quais eram as chances, como se costuma dizer, quais eram as hipóteses de isso acontecer, do Jorge Tomé. E o Jorge Tomé é um perfeito exemplo, ele é um ouvinte deste podcast, portanto, Jorge, um grande abraço, e eu avisei-te que ia-te mencionar, em que, enfim, vocês já vão perceber a história e vão perceber a piada que isto tem, que é, eu na altura alertava para o facto do artigo 13 ser mau, pelo facto de ser um algoritmo, não saber o que é a verdade, ou o que é o sério, o que é que não é. E, portanto, a ideia aqui era um tanto monitorizar o discurso de ódio também, monitorizar aquilo que existe nas redes sociais e tudo mais. E, portanto, era colocar no algoritmo palavras proibidas. Ou seja, tudo que fosse palavras daquelas e fossem colocadas como proibidas, as publicações não podiam ser feitas. Atenção. Portanto, eu dizia, bom, isto, se nós quisermos fazer um protesto, uma coisa, portanto, quem tiver a máquina, mete lá protesto, palavra proibida, pumba. Ninguém poderá organizar um protesto. Ou seja, esta coisa toda que era dos direitos do autor e tudo mais, mas é preciso alterar o algoritmo nesse sentido, ou introduzir dados para o algoritmo, isto ia mexer com tudo. E agora vou-vos dar aqui um exemplo de que, mas ó Cláudio, isso não é verdade, porque o computador percebe quando é que é ironia. Não percebe. E agora é aqui que vai entrar o Jorge Tomé. O Jorge Tomé, quando o Miguel Oliveira ganhou um grande prémio, ele publicou o seguinte, que era: Miguel Oliveira parece que descobriu a cura para o Covid-19. Toda a gente percebe que isto é uma brincadeira. E tinha mais uma frase a seguir, já não me recordo qual. Aquilo que acontece é que o Facebook bloqueou o Jorge Tomé de fazer publicações porque esse post foi categorizado como post de fake news. Ou seja,
esta questão toda do algoritmo não permite este tipo de coisas. Não é? Faz-nos estes bloqueios. E, portanto, piadas nós queremos fazer, como está lá aquela palavra, corta. Entendem? Portanto, é isto. Por exemplo, aqui no YouTube, houve também um ouvinte que comentou o episódio que eu fiz em relação à candidatura de Marisa Matias e da Ana Gomes. E ele vai lá e escreve assim: bendito algoritmo, porque eu carreguei no episódio do Benfica e apareceu-me isto. Parabéns pelo podcast. Algo assim do género. E portanto, é isto mesmo, que é todo o algoritmo a funcionar. Portanto, se calhar é uma pessoa que consome imensos vídeos de futebol, se calhar é benfiquista, gosta das temáticas do Benfica, e como eu fiz um episódio onde está mencionado o Benfica, o algoritmo diz: olha este podcast aqui, está a falar sobre o Benfica. E assim ele chegou ao meu podcast. Entendem? Ou seja, são todos estes truques que existem no algoritmo que nos fazem, enfim, pensar nas coisas. E portanto, eu às vezes faço este tipo de episódios que não estão diretamente ligados com a política, mas há aqui política à mistura, não é? Já falamos aqui da União Europeia, por exemplo. E portanto, quer dizer, estes pequenos hot topics, como são chamados este tipo de episódios, vão buscar pessoas para dentro do canal, para dentro da plataforma. E isso faz com que, enfim, as pessoas conheçam o trabalho. Portanto, se calhar ninguém andava à procura de temáticas de política, mas apanhando aquilo, vão lá e ficam. Da mesma forma que, enfim, se eu colocar aqui uma questão dos Oscars, portanto, vou atrair cinéfilos para o podcast. Né? Portanto, é algo que eu faço todos os anos, não fiz este ano por razões pessoais, mas fiz todos os outros anos. E, portanto, as coisas vão andando tanto assim. E é assim que funciona o algoritmo. Que é, tu gostas disto? Então, e sugerir isto. E isto é uma das frases finais também que nos trazem do próprio episódio, do próprio documentário, quero dizer, que é a próxima forma de contrariarmos o algoritmo é não carregarmos nos episódios sugeridos ou nos vídeos sugeridos. Porque aí, de facto, quebramos o algoritmo. Todavia, para mim, enquanto criador de conteúdo, isso acaba por ser mau. No sentido de, se os meus vídeos não são sugeridos, acabo por não conseguir chegar a outro público. Entendem? Portanto, terão que ser aqueles que já ouvem este podcast a difundi-lo. E, portanto, as coisas são tanto assim. Em relação, por exemplo, às publicidades que nos vão aparecendo no Facebook, aqui no YouTube também. Portanto, se eu dizia em 2019, que no início de 2019, que eu não ganhava dinheiro nenhum com o YouTube, desde o verão de 2019, que venho a receber dinheiro do YouTube. E, portanto, por isso, alguns de vocês que agora isto tem publicidades. Pois, tem publicidades. Porque agora os episódios passam a ser rentabilizados. Todavia, eu não escolho quais são as publicidades. As publicidades vão ao leilão. E ganham o leilão do preço mais baixo. Só que, ainda assim, existem marcas que escolhem onde é que querem ser anunciadas. Reparem. Se calhar aqui no podcast não faz sentido, mas as empresas de maquilhagem a serem patrocinadas. Porque não se fala de maquilhagem. O público maioritariamente é masculino. Entendem? Há aqui uma série de fatores. E com isto não estou a dizer que os homens não podem usar maquilhagem. Claro que podem usar maquilhagem. Mas aqui a questão é, não é o target, não é o perfil. Não é? O perfil do podcast Conversa são pessoas maioritariamente entre os 18 e os 24. Depois é o pessoal dos 25 e 35. E vai descendo por aí. E está a ter agora um grande crescimento do pessoal dos 14 aos 17. E portanto, existem estes padrões. Por isso é que vocês, e é um podcast de política, portanto, o que é que vocês vão começar a aparecer? Começas a aparecer coisas da eToro, por exemplo, que é mais de Forex, carros, já vos apareceu certamente muitas publicidades de carros, comida, enfim, isso acaba por ser transversal a todos, supermercados transversal a todos. Na altura do Covid-19 todos os vídeos tinham mensagens da DGS, não é? Portanto, lá está, foi algo padronizado por todas as coisas. O próprio podcast fez muitos episódios relacionados com o coronavírus, a Covid-19. Portanto, é natural que, se ele está a falar disto, não deixa cá meter aqui informações relacionadas com publicidade, neste caso, dirigida Covid-19. Portanto, tudo isto
Percebem? É tudo uma leitura de dados. Que vocês pensam que não há dados, mas eu também consigo traçar basicamente qual é que é o perfil das pessoas. E eu sei que se eu publicar algo no meu podcast, o que é que vai funcionar e o que não vai funcionar. Por isso, eu, futebol, coisa que falo é apenas quando a seleção joga. Portanto, daí vocês terem episódios relacionados com o Mundial da Rússia 2018 e a Liga das Nações 2019. Só terão isso. E este ano teriam tido, durante o verão, o Euro 2020. Não houve Euro 2020, portanto, não foi. A Liga dos Campeões apareceu aqui sim, mas por causa da questão política que isso traz. O Benfica também entra aqui, mas entra aqui pela questão não clubística, até porque eu sou benfiquista e, portanto, falei, acho que foi uma opinião unânime, tive muitos comentários de pessoas dizendo eu sou sportinguista, sou portista, mas acho que tiveste uma boa isenção e falaste aquilo que era necessário. Houve muitos benfiquistas que também disseram sim, eu sou benfiquista e revejo-me perfeitamente nas mensagens e na crítica que tu diriges a isto. E, portanto, é isto. Entendem? É isto que as coisas devem ser pensadas e as coisas devem ser feitas. Que é com serenidade e com ponto de isenção. Não é andar aqui com, enfim, esterismos loucos de hora para a esquerda, hora para a direita. Não. As coisas, mesmo ponto. Isto é só para vos dizer, então, de que é possível traçar as coisas. Portanto, a questão do Benfica foi falado pela questão política que estava inerente. Ponto final. E, portanto, o documentário em si é muito bom porque traz-nos pessoas que já foram líderes de algumas instituições relacionadas das redes sociais. E, portanto, há ali um know-how e há quase ali um meia-culpa deles. Dizer, eu contribuí para este monstrinho. E o monstrinho está aí. Está solto e está em crescimento. Né? E, portanto, depois temos um que tem assim um ar um pouco mais deslocado, enfim, óculos grandes, quase fundo de garrafa, porque vemos os olhos dele muito pequeninos, rastas, camisola preta muito larga. Nada de criticar a pessoa, mas, enfim, dá-nos um pouco aquele ar de hippie, de vamos salvar o mundo e tudo mais, e no technologies e coisa assim de género, entendem? Portanto, está engraçado, está uma personagem engraçada, por assim dizer, e, portanto, é isto. E ele diz as coisas que é de saiam das redes sociais. A questão é, pensem numa coisa. Eu uso as redes sociais sobretudo como ferramenta de trabalho. Portanto, eu sem redes sociais não consegui difundir o podcast. Ou eu também não conseguiria, mas enfim, o próprio YouTube hoje em dia já é considerado uma rede social, por assim dizer. E, portanto, as coisas andam tanto assim. E, portanto, as coisas acabam por ser muito, muito assim que funcionam. Portanto, é um episódio, é um documentário que está muito bem construído. Gostei bastante. Vale a pena verem. Na Netflix está mesmo muito bom e explica-nos mesmo muito bem. O rapaz depois passa a estar embrenhado nessas questões políticas, passa-nos a vê-lo a ser preso mais a irmã chega ali, portanto, quer dizer, ela não tem nada a ver com os protestos depois desorientam-se todos, e ela depois é também ela detida, o irmão também estava ali numa expectativa de ver o que é que estava a acontecer, portanto, ele queria ver como era o ambiente daquele grupo que ele estava a ver cada vez mais influencers. E todas as coisas são muito assim. Reparem, eu sempre tive um grande sentido de responsabilidade neste podcast. Há falhas. Só quem não produz conteúdo é que não está, enfim, exposto a falhas. Claro que há falhas de vez em quando e, portanto, as coisas acontecem e há um número maldito, ou troco mais vezes em contas. Enfim, as coisas acontecem. Mas nunca disse nada que fosse fake news. Nunca disse nada que fosse para criar... circular mentiras, para circular desinformação. Mas a verdade é que as desinformações e as fake news exploram-se muito mais rápido e fundem-se muito mais rápido. Porquê? Porque aquilo que é o bombástico, aquilo que é a mentira de que Sócrates agora tem um Bugatti. Uau, Sócrates tem um Bugatti, vamos partilhar isto é inadmissível, roubou o novo banco e roubou Portugal e corrupção para aqui, tudo mais. Depois vamos a ver, afinal, não. Bom, também permitam-me agora aqui a brincadeira que é, se José Sócrates tivesse comprado um Bugatti, ele diria que não, isto Bugatti não é meu, isto é de um amigo meu que me emprestou para eu agora andar a chilar aqui na Ericeira. Portanto, eu acho que José Sócrates diria-nos uma piada qualquer desse género. Mas, entendem, é tudo isto, é muito mais fácil propagarmos isto do que dizermos assim, olhem, o não sei quantos ganhou o Prémio Nobel da Literatura e é português. Entendem? Portanto, há aqui coisas que são um tanto estranhas. Eu lembro na altura quando o António Félix da Costa venceu o Mundial de Fórmula E, e neste fim de semana, portanto, o vídeo está a ser gravado dia 20 de setembro, Filipe Albuquerque ganha Le Mans.
as 24 horas de Le Mans. O António Félix da Costa fica em segundo, portanto, dobradinha para os portugueses no que toca a isto. António Félix da Costa, falei várias vezes dele aqui, até mesmo pelo episódio que eu já gravei sobre as Vítoras elétricas, portanto, dê uma olhada também nesse episódio. É bem do início do podcast, portanto, o podcast mudou bastante desde lá, digo-vos. Até mesmo a minha forma de falar, por assim dizer, à vontade, entendem? É todo... não se esqueçam que eu em janeiro vou para 4 anos disto, né? Portanto, já foram muitos episódios, muitas horas com microfones, muitas horas com câmera, e portanto tudo isso acaba por ser interessante e engraçado de vermos. E portanto, este documentário está muito bem feito nesse sentido. Explora-nos como nós nos embrenhamos nas coisas. As publicidades, estavas eu então a dizer as publicidades para encerrarmos também. As publicidades, elas são-nos colocadas de propósito. Eu, por exemplo, lembro-me, reparem, eu sou podcaster. No meu perfil, na bio, diz, sou podcaster. O que é que me aconteceu? Comecei a levar publicidade enorme da Olympus, porque a Olympus lançou agora vários packs. Um pack de vlogger, um pack de podcaster. E portanto, eu estava sempre a ver aquela publicidade. A questão é que eu comecei a ignorar aquela publicidade e aquilo desapareceu. Não é? E portanto, as coisas acabam por ser um tanto assim. Que é, se nós ignorarmos, as coisas aparecem. E portanto, é isto, que é, se nós ignorarmos, o algoritmo vai acabar por ficar um pouco atrapalhado. Porque, lá está, como nós temos aqueles 3 homenzinhos que estão lá, coloca-nos isto e depois coloca-nos aquilo, e aquela pessoa que ele gosta está próxima, e não sei quantos fez um upload de uma nova foto. Há pessoas que eu já não falo há imenso tempo, e que o Instagram me manda mensagem de não sei quantos publicou uma nova foto desde há não sei quantos tempo. Não é? Portanto, as coisas acabam por ser assim. Isso vai acontecer também com quem me segue. Portanto, eu já não publico uma foto no meu perfil pessoal para aí já há 2 meses, coisa assim do género. A última vez foi quando eu fui ter com os amigos meus à Costa da Caparica. Eu estava a andar de bicicleta na Rábida Fóssil, na Costa da Caparica. E eles disseram, pá, estamos aqui na Costa, se queres vem ter aqui connosco. Lá vai o Cláudio, a Rábida abaixo, para a Costa da Caparica. Publiquei lá uma foto, tão simples quanto isto. Enfim, eu pessoalmente gosto mais de stories, se querem que eu seja honesto. Mesmo até vocês vão reparar que o podcast Conversa no seu Instagram funciona mais à base das stories. Mas vou procurar mudar a forma de interação nas redes sociais para ser algo mais ativo, até porque o próprio algoritmo, e agora, voltando aqui à pergunta do cordas de violinos, o algoritmo privilegia as contas que dão mais impacto, alimentam o sistema. Ou seja, se eu for uma conta que estou sempre a publicar episódios, estou sempre a publicar posts e tudo mais, o algoritmo vai dizer, ok, este gajo está aqui a ajudar-nos, está aqui a fazer com que as pessoas fiquem nesta rede social, então vamos aumentá-lo. Esta é uma pessoa que tipo, publica aí, publica aí quando lhe apetece. Tanta gente, não. Este pode ficar em stand-by. Mas e é isto. Por isso é que as redes sociais nos viciam tanto, porque apesar de mecânicas, apesar de eletrónicas, são humanas, são humanizadas. Portanto, é isto que funciona. É assim que as coisas funcionam no algoritmo. Portanto, se eu fizer... Reparem, há uma época em que eu publico mais episódios. Por exemplo, uma semana podem ser 3 ou 4 episódios, como já aconteceu. Esses episódios tendencialmente terão que crescer mais. Porquê? Porque o YouTube diz assim, ok, ele está aqui a contribuir produtos, está a fazer aqui isto. Vídeos longos, então se temos vídeos longos, vamos pôr mais publicidades. Tudo isso, entendem? Reparem que o YouTube não paga a vídeos que tenham menos do que 10 minutos. Isto foi algo que na altura os youtubers, muitos deles esticavam, alongavam-se nos episódios. Temos que fazer aqui mais, que é para chegar aos 10 minutos. E há muitos deles que punham uma música a tocar qualquer e punham um fundo preto só para chegar aos 10 minutos para o vídeo passar a ser rentabilizado. Portanto, há muito esses truques. Por exemplo, eu fiz episódios sobre o coronavírus e como era a questão do coronavírus, o YouTube não queria que ninguém ganhasse dinheiro à conta de fake news. Portanto, o YouTube não tem mecanismo para saber se é fake news, se é verdade, se é mentira, ou o que é que seja. E portanto, aquilo foi colocar um amarelo e dizer este vídeo não será monetizado. E portanto eu fiz, porque aquilo que me move não é o dinheiro. Eu não preciso de andar a lucrar o dinheiro o tempo todo, não preciso de criar vídeos que vão me bater, ou criar conteúdo que vai bater, ou que vai ser assim. Não, eu crio conteúdo porque gosto de fazer isto. Dá-me prazer estar aqui convosco. Portanto, há episódios que batem mais, há episódios que batem menos.
Não interessa. Gosto das coisas como elas são. E, portanto, faço estes conteúdos para vocês e, obviamente, eu, da vossa parte, espero um retorno. Uma mensagem que vocês fazem, um like, um comentário, uns mais simpáticos, outros menos. Mas, enfim, as coisas são como elas são. Acho que é possível nós discordarmos uns dos outros sem partir para a ofensa. E, portanto, há muita gente que vem para as caixas de comentários, sobretudo no YouTube, e vem para a ofensa. Quer dizer, isso não faz sentido. Não faz sentido de forma nenhuma. E, portanto, é isto. Este era o episódio que eu queria vos deixar. Era este episódio que eu queria trazer-vos também. Volto a dizer, o documentário está mesmo muito bom. Já devo estar a dizer isto para aí quinta ou sexta vez. Mas é porque realmente está muito bem colocado. Existem ali exemplos muito bons. Pessoas a explicar como é que funciona o algoritmo. Explicar-vos como é que as coisas devem ser feitas. E, portanto, é uma questão de vocês explorarem e verem também nessa parte. Como houve um ouvinte que mandou uma mensagem há uns tempos atrás a dizer, e acho que ele percebe a mensagem deste podcast, que ele diz, quer dizer, é um podcast de isenção e que permite um espaço de reflexão pessoal. E, portanto, as coisas passam mesmo muito por aí. Ainda assim, queria-vos fazer aqui sugestão de exatamente. Aqui de 2 livros. Um deles foi o primeiro que eu comprei do Miguel Raposo, que é Torna-te um Guru das redes sociais. Portanto, este livro foi quando eu conheci o Miguel Raposo. Conhecemos em 2018, em setembro de 2018. As circunstâncias em que nos conhecemos fica entre mim e o Miguel, porque, enfim, é sempre uma história que eu gosto de recordar para gozar, porque foi mesmo uma catástrofe. E ele este ano lançou este livro, que é Profissão Influencer. Portanto, o Miguel Raposo é a pessoa, para mim, que mais sabe de marketing em Portugal. Foi ele quem lançou também os youtubers. Portanto, conhece o meio há muito tempo e ele também já viu o próprio documentário. Tivemos a comentar um bocado sobre isso também. E, portanto, ele consome sempre o podcast. Portanto, um grande abraço para ele e um beijinho também para a mulher dele, Catarina Miranda, que também tem um podcast, que é um podcast só mais 5 minutos. Portanto, se gostarem de storytelling, gostarem de entrevistas com famosos, passem por lá e vejam. Portanto, com esta sugestão literária assim me despeço e, portanto, vocês sabem, até lá tenham boas conversas e já agora explorem e tenham cuidado com as redes sociais. Um abraço.